Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar os representantes da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, sobretudo o Sr. Inspetor-Geral, que já nos deu aqui algumas informações importantes sobre a matéria que está em discussão. Eu ouvi com atenção o Sr. Inspetor-Geral e, portanto, presumo que se deva concluir que a ASAI considera que há ilícitos ou que há indícios de uma venda com prejuízo nos casos recentes do leite, seja no caso da promoção do Pago 1 e Leve 2, ou seja, na questão do cartão, no desconto no cartão de cliente. Portanto, certamente, se não fosse assim, a ASAI não deduziria a acusação que eu presumo ter deduzido. Também ficamos a saber que a ASAI não age apenas por denúncia, portanto, faz uso dos seus poderes dispositivos e, portanto, age sem necessidade de denúncias. Não ficamos a saber se havia, de facto, um plano de ação, conforme foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, e, sobretudo, uma questão que era importante, é saber se há ou se houve, neste caso concreto, denúncias por parte do Governo. E eu creio que isso era importante que também ficasse aqui esclarecido. Depois, ouvimos o Sr. Inspetor-Geral dizer que a ASAI tem recursos suficientes para a análise de práticas ilícitas ao nível da concorrência, mas que não são os recursos necessários face à intensidade que uma matéria destas exigiria. Eu acho que estou a concluir bem as palavras do Sr. Inspetor-Geral. E, portanto, a ser assim, eu reformulo a pergunta. Face à intensidade que seria desejável de atuação por parte da ASAI, a ASAI tem ou não tem os recursos suficientes para a análise de práticas ilícitas ao nível da concorrência? Depois, regime de coimas não é adequado, ouvimos do Sr. Inspetor-Geral, é de certa forma até, e agora sou a acrescentar, um incentivo à prática dos ilícitos, dizendo-se assim, entre aspas, que o crime acaba por compensar. Mas que tinha também uma questão para colocar que tem a ver com a relação que está estabelecida entre as grandes superfícies e os produtores, sobretudo os pequenos. Porque essa relação é muito desequilibrada. Eu, aliás, não tem a ver só com o preço, tem a ver também com as formas de pagamento e outras exigências que são impostas por parte das grandes superfícies. Eu ainda recentemente na Madeira, em conversa com um produtor de tomate, me dizia que vendeu umas toneladas de tomate para uma grande superfície, que acordaram o prazo, o preço foi imposto pela grande superfície, a forma de pagamento foi imposta pela grande superfície e seria 6 meses. E ao fim de 6 meses, esse agricultor, o produtor, foi à grande superfície pedir o seu dinheiro. E foi confrontado com esta constatação. As coisas estão más, para receber agora vai ter que fazer mais um desconto para além daquele que já fez. E o senhor precisava de dinheiro para pagar a quem andou a apanhar e os custos que teve com a produção, acabou por ceder. No fim, ainda lhe descontaram mais 170 quilos de tomate, porque se estragaram, entretanto. E, portanto, há aqui, quer dizer, um desequilíbrio completamente suicida por parte das grandes superfícies face aos pequenos produtores. E eu queria saber qual a atuação da ASAI nesta matéria, porque se o Sr. Inspetor-Geral diz que de 2006 a 2011 foi feita uma fiscalização ativa que redundou em cerca de 100 processos crime, se não estou em erro, e eu queria saber se destes 100 processos de crime, algum deles, ou quantos, se porventura está algum, relacionado com esta relação de desequilíbrio que existe entre as grandes superfícies e o pequeno produtor. Depois, o Sr. Inspetor-Geral também fez uma sugestão que eu creio que merecia alguma análise, mas que eu acho que era bom também percebermos bem as vantagens que adivinham dessa proposta. O Sr. Inspetor-Geral entende que a entidade instrutora devia ser a ASAI e não a entidade da concorrência. Portanto, estamos a falar depois da acusação, no processo instrutório. E eu queria que o Sr. Inspetor-Geral nos pudesse explicar melhor que vantagens é que poderiam vir do facto da instrução passar para o domínio da ASAI, porque eu creio que era importante também conhecermos essas vantagens. Isto sem fazer nenhum juízo de valor sobre a proposta em si, isso ver-se-á depois na altura. Sobre a formação do preço, foi dito pelo Sr. Inspetor-Geral que a ASAI está fora das atribuições da ASAI. Eu creio que a formação do preço é um elemento essencial nesta guerra. E perguntava ao Sr. Inspetor-Geral se não acha que, não estando a formação do preço incluída nas atribuições da ASAI, se não deveria proceder-se a uma alteração legislativa no sentido de incluir a formação do preço também nas atribuições da ASAI. Para já era tudo, Sr. Presidente. Obrigado.